Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias, mais uma vez, no Evangelho segundo escreveu Lucas, o médico amado, que escreveu Atos, e Lucas, nós vamos hoje nos servir do verso, o capítulo de número 7, e vamos ler o verso de número 11, que tem por título Filho da Viúva de Naim. Leia. E aconteceu pouco depois ir Jesus à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da cidade, a porta da cidade, eis que se levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou seu povo. E correu dele uma fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Fecha os teus olhos. Pai bendito e amado, lemos a tua palavra abençoada. Agora pedimos, Senhor, que a graça, a unção e a glória que só há em ti venha, Senhor, revelar, nos instruir e venha trazer o discernimento do que queres, pretende que saibamos e conheçamos nesta hora, Pai. Obrigado por tudo, que nada atrapalhe nossas vidas. Te pedimos por amor a Jesus. Amém. Coloquei como título Esperança na Desesperança. A pior coisa que existe na vida de uma pessoa é ela viver desesperançada. É ela não olhar horizonte nenhum na sua vida. Ela não ter futuro. Ela não sonhar. Quando você não sonha, a sua vida, ela passa a ser um pesadelo. As pessoas, elas têm às vezes medo da velhice, porque a velhice parece ter uma sintonia, ser sinônimo de quê? De uma inutilidade. E a pessoa então, ela vive ativa. Eu me preparei para aposentar. E precisa estar se preparando para você ficar praticamente inativo, porque nós não somos feitos para ficar de braços cruzados. Jesus lá em João 5 falou: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O trabalho é uma honra, mas você trabalha por necessidade, mas também por quê? Porque você tem sonhos a se realizar. E você precisa o que? Construir esses sonhos, que são imaginações do nosso coração e da nossa vida. Mas voltando ao texto desta noite, nós vemos que Jesus, depois disso, isto o quê? Depois do maior sermão já pregado até por ele ou por alguém nesta terra, chamado Sermão da Montanha, ele em Cafarnaum, ele abençoa a vida daquele centurião que demonstrou uma fé que ele pretende encontrar também em mim e em você. Por quê? Porque a fé, ela realiza coisas que a imaginação não consegue, que as forças humanas, terrenas não conseguem, porque a fé mexe com o sobrenatural, o transcendental e o miraculoso, e isso daí está acima dessa nossa dimensão e essa atmosfera que nós vivemos. E agora ele entra numa cidade pequena, a cidade de Naim. Por que Jesus foi à cidade de Naim? Bom, aqui no capítulo 4 desse mesmo livro, no verso de número 43, ele diz assim: eu preciso anunciar a outras cidades o evangelho do reino, porque para isso
eu fui enviado. Jesus, ele foi zeloso no seu trabalho. Por isso que ele cobra de nós. Por isso que ele exige de nós que nós sejamos desta mesma forma e maneira. Davi diz assim: o zelo da tua casa, o que faz? Me transforma, me consome, ele diz. Ele quer que nós sejamos primorosos no mistério que diz respeito a ele, no seu mistério, no seu trabalho. E aí cabe a pergunta: será que nós estamos alegrando o coração desse Deus com o modelo, com o formato, com o nosso estilo de vida, com a nossa maneira de ser? Jesus, ele anda quilômetros e quilômetros para ir, como já disse para você, para uma cidade de nada chamada Naim, uma cidade sem expressão nenhuma. Mas como ele nunca deu sequer um passo aleatoriamente, Jesus, ele sabe aonde encontrar as pessoas que estão precisando dele. Por isso que um dia ele nos encontrou, por isso que um dia ele nos achou. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque somos excelentes, não, porque em tempos idos da nossa vida, a nossa vida estava aos pedaços, como a vida desta mulher. Veja bem, eu coloquei algumas coisas aqui para pensar nesta noite. Esta mulher, ela era, vejamos bem, com um quadro, estava num quadro horrível da sua vida. Em primeiro lugar, ela era uma mulher, e até os dias de hoje, para essas bandas do planeta, ser mulher é como se fora uma pessoa de segunda categoria. É como se fosse, eu coloquei aqui, um subproduto da natureza. Ser mulher. Até os dias de hoje, as mulheres para aqueles lados do planeta não é como no Ocidente, que elas têm privilégio, elas se emanciparam e elas disputam até posição e lugar com os homens, mas lá não. Até os dias de hoje, naqueles lados, essa mulher, ela está infeliz por ser mulher? Não. Ela, em determinado momento da vida, ela achava que estava bem. Por quê? Embora o lugar fosse um lugar de nada, chamado Naim, mas ela tinha o seu esposo, tinha o seu lar e tinha o quê? Seu filho. Como esse pessoal aí de Minas Gerais, de Mariana, se alguém vai nos ouvir, né? Está vendo que o desastre que aconteceu, né? Com aquela barragem, daquela refinaria, né? Que coisa terrível que aconteceu, né? Ali, mas todos os dias está acontecendo. Aconteceu há 2000 anos atrás em Naim. E Jesus então, ele se desloca de Cafarnaum até Naim, porque ele queria mudar a história, o que? De desilusão, de desesperança na vida daquela mulher, e permitir que os homens conhecessem, como eles mesmos declararam, que Deus está interessado em visitar o seu povo. Deus está interessado em encontrar o seu povo que até então estava perdido. Por quê? Porque não havia como passar daqui para lá, não havia como voltar à comunhão, não havia como, por mais que fosse feito holocaustos e sacrifícios e cerimônias e cultos, nada disso era relevante. Não podia. Quem lê o capítulo 10 de Hebreus vê que de fato ali o escritor, ele relata que o sangue, o sacrifício, as cerimônias, elas podiam no máximo o quê? Abrandar a ira de Deus. E quando Deus fica irado? Ele fica irado quando o pecado predomina, quando o pecado domina, quando ele prevalece sobre a vida das pessoas. E nós temos visto que o pecado, ele está sempre em ascensão, ele está sempre em crescimento. Nós, quem tem, como eu, né, uma vida já na terceira idade, e pôde ver outros dias idos,
nós tivemos lá atrás dias melhores. Hoje, né, o pecado tomou dimensão gigantesca, né? Excomunal mesmo na terra. Por quê? Porque o homem não muda absolutamente com bens. Nós aqui no Brasil não tínhamos hoje, né, no passado, lá há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, há 60 anos atrás, nós não tínhamos os recursos que temos hoje. Se olharmos, viu, as décadas idas, nós podemos dizer hoje, a nível de Brasil, que nós somos o primeiro mundo. Podemos ter. Só quem tem os seus 60, 70, 80, 90 anos é que pode realmente fazer uma comparação e ver que lá, mas só que nós éramos melhores. Este adágio, né, que é dito aí pelas pessoas de que eu era feliz e não sabia, é uma verdade nesse sentido. Hoje nós temos bens e o consumo na nossa terra, no Brasil, ele se agiganta cada vez mais. Mas eu pergunto, o homem ficou melhor com os recursos que ele adquiriu na terra? Não, não é. Quem lê o capítulo 16 de Lucas, esse mesmo livro, vai ver lá que o quê? Lá está a parábola do rico e do Lázaro. O Lázaro, ele morre, né, e ele vai para o seio de Abraão, né, os céus. E o rico morre e ele vai para o inferno, ele vai para o tormento. Então Jesus mesmo diz em Marcos 10, quão dificilmente entrará os que têm riquezas no reino dos céus. É um entrevero, é um obstáculo, porque as pessoas com, né, os produtos, os bens de consumo, elas não se tornam melhores, muito pelo contrário. Agora, quando Jesus, que manifesta-se ao homem, que visita o homem, que quer ter, Jesus não diz aqui, eu tenho que ir para outra cidade, eu tenho que ir para outras pessoas. Por quê? Porque ele quer alcançar a todas as pessoas. Deus amou o mundo, escreveu Paulo, que deu o seu Filho para que não se pereça. Deus não quer ver a pessoa perdida. E esse quadro aqui, ele é um quadro definitivo. Esse quadro aqui é um quadro definitivo. Para quem? Para o homem. A vida dela estava o quê? Acabada. Mulher. E agora viúva. Um desastre veio sobre a vida dela. E agora o quê? Agora também desfilhada. Então aqui cabe aquele adágio, né? Miséria pouca é bobagem. E ela está totalmente abastecida das misérias deste mundo. E o que pode fazer uma pessoa nesse estado? Chorar. É o que ela estava fazendo. Ela estava usando a única arma que ela tinha no momento, derramando seu coração e rasgando a sua alma em lágrimas. E evidentemente, isso não resolve problema de ninguém. Se chorar resolvesse os problemas meus, eu ia começar agora. Ia começar agora e até dezembro, no mínimo, chorando para ver se, as coisas melhoram. Sabe o que melhora? É você ter um encontro com Deus. É você ser achado no meio da estrada da vida. Quando estão nas portas, estão saindo da cidade, estão entrando para o cemitério. Quer dizer, é já no ocaso, é no fechar das cortinas, é quando já está escurecendo tudo na vida daquela mulher. E agora ela só iria ver o quê? O seu amado filho, que seria lançado no túmulo, e ela voltaria para nada. Voltaria para o inexistente, voltaria para o sofrimento e para a dor. Eu pergunto, de quem é esse plano? De quem é esse projeto?
Como o Wilson mesmo falou ontem na mensagem, está na palavra, ele veio para isso: roubar, matar e destruir. Como fica feliz o diabo. Por isso que eu amo o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho vem e desbarata o plano do diabo e arruína com ele e destrói totalmente. Por isso que a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a própria palavra diz que para isto o Filho do Homem, esse que estava pregando de cidade em cidade, se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. O diabo só visa uma coisa: arruinar com você, acabar com você. Ele quer colocar você em prantos eternos, permanentes. Ele quer que a sua vida seja de dor constante. Quando nós vemos Jesus entrando na sinagoga e libertando aquela mulher de 18 anos, ela estava curvada. Quando nós vemos Jesus chegando lá nos alpendres de Salomão e libertando aquele homem que estava 38 anos paralítico. Quando nós vemos a palavra de Deus ali no Atos, do capítulo 3, aquele homem com mais de 40 anos que era coxo. Quando nós vemos o cego, que lá no capítulo 9 de João, Jesus alcança a vida dele e toca nele e faz barro e lama nos olhos dele, e manda ele ir no tanque de Siloé e abre então as vistas daquele moço, e ele começa a enxergar, e ele sai gritando, eu era cego, agora eu estou vendo. Ele sai publicando que Jesus fez um grande milagre na sua vida. Esse mesmo Jesus que lá no capítulo de número 23 ou 24, do João 9, diz: nós sabemos que ele é pecador. E ele diz assim: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei que ele é poderoso. Por quê? Porque eu era cego e agora eu enxergo. Desde o alvorecer da história, ele diz no verso 26, ninguém pôde fazer isso ainda. Mas eu pergunto: e quem é que pôde fazer isso que ele acabou de fazer em Naim? Ele entra num quadro que está estabelecido, é definitivo na vida de uma pessoa. E mais ainda, a cidade toda estava confraternizando com ela. A cidade toda estava caminhando naquele sepulcro, naquele cortejo, lamentando, o que tinha acontecido na vida daquela mulher. E Jesus vem, intercepta. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Jesus quer parar, viu? Com o que? Com esse projeto do diabo de destruir você, de acabar com suas coisas, de tirar os seus bens, de eliminar o que te dá alegria, te faz feliz. Por isso que a minha Bíblia diz que o fruto do Espírito é gozo, paz e alegria. É o que o Espírito de Deus dá às pessoas. Mas para isso você precisa ser encontrado no caminho da sua vida. Você precisa encontrar-se com Jesus. Você precisa deixar-se achar. Mas infelizmente o homem está brincando de esconde-esconde com Deus. Mas isso é desde o começo da história. O que aconteceu com Adão? O capítulo 3 do Gênesis diz que quando eles ouviram a voz de Deus, eles correram e foram se esconder. Não foi? O homem, ele não muda. Ele pensa que se escondendo de Deus, a vida dele vai continuar, boa, satisfatória, feliz. Não. A felicidade do pecado é muito limitada, é por pouco tempo. Por quê? Porque logo vem os pesares e as consequências desse pecado.
O que Paulo escreve, né? Se você plantar, você vai colher. E ele plantou o que? A desobediência. E agora, né, a sua geração, que somos nós, e aqui, esta mulher, está sofrendo as consequências. O pecado, então, trouxe o desastre. O pecado trouxe a desgraça para a vida desta mulher. E ela agora está também desfilhada e chora os seus infortúnios, chora a sua desgraça, chora a circunstância. Quantas vezes você, talvez, como aquela mulher, está dizendo: por que, Senhor? Por que, Deus? Por que a minha vida, ela se acha nessa circunstância? Por quê? E às vezes você busca como referência até uma pessoa que ela não é nem crente, que ela não é nem adoradora de Deus, que ela não se presta ao culto que eu e você estamos fazendo nesta hora, que ela não tem reverência à palavra de Deus. Você pensa que isso escapava a Israel? Malaquias, lá no capítulo 3 do seu livro, fala disso. Nós, diz lá, reputamos por bem-aventurado, quer dizer, por feliz, aqueles que tentam a Deus. E ali diz, eles escapam. O que o Asaf fala lá no capítulo 73 dos Salmos? Que ele olhava os soberbos da terra, que eles se edificam, que eles prosperam, que eles constroem, que eles capitalizam, que eles enriquecem, e eles passam suas propriedades para os seus filhos. E ele dizia: eu não, e eu estou sofrendo. Aí o verso 16 lá do Salmo 73 diz: até que eu entrei na presença do Senhor e vi o que? O resultado de toda aquela festa, de tudo que está acontecendo do outro lado. Por isso que vale a pena ficar aqui, porque aqui tem socorro. Esta mulher teve socorro de Deus. Essas lágrimas eram o que? Era a súplica, era a oração, era o pedido da vida dela, que, né, Jesus, lá em Cafarnaum, conseguiu ouvir. Essas lágrimas dela, essa oração dela, conseguiu escutar. Nada furta Deus de ouvir e de saber do seu estado, das suas necessidades. Nada impede Deus. E Ele sabe exatamente do que você precisa. E você pode dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor ressuscite algo na minha vida, ainda nesta noite, nesta hora. Eu preciso que o Senhor venha e cure, o Senhor salve, o Senhor abençoe, o Senhor abra portas. E ele, evidentemente, vai sair da Cafarnaum que ele estava e vai vir na sua Naim, quer dizer, a sua vidinha de nada como Naim, a sua situação de nada. Quem é que se importa com uma cidadezinha dessa? Quem é que se importa com um povozinho desse? Entendeu? Agora nós temos aí essa cidade pequena aí, né? Esse povoado, não é nem distrito, é subdistrito de Mariana, que foi varrido pelas águas e pela lama, né? dessa refinadora, né? E as pessoas, algumas morreram, outras estão desaparecidas, e a maioria perderam tudo. Ah, mas quem é que se importa conosco e tal? Vai a defesa civil, vai as autoridades, vai as pessoas com paliativos. Esse pessoal estava também levando a solidariedade para ela. Mas o que elas poderiam fazer? Não podiam mudar o resultado. Não tem um hino que diz: conta para Jesus onde é a sua dor?
Às vezes nós vamos compartilhar, né, as nossas necessidades com outros e não fazemos saber a Jesus com nossas lágrimas, que são as nossas orações, que são as nossas súplicas, que são os nossos pedidos veementes, insistentes para Jesus vir, como diz o Salmo 70, né? Apressa-te, Senhor, a vir à minha vida, ao meu lar, à minha família, aos meus negócios, à minha saúde, aos meus recursos, enfim, aquilo que é importante para mim. E esta mulher então foi premiada, mas só ela, foi privilégio dela? Não. Ele diz que se você pedir, tudo que você pedir crendo, você vai receber. Ele diz para você bater. Essa mulher não parou de chorar, só quando o Consolador chegou, então as lágrimas estancaram. Até então ela foi se esvaindo em lágrimas, ela foi regando os caminhos que ela estava passando com suas lágrimas. Mas o salmista não diz que as nossas lágrimas ele coloca no odre, ele guarda. Isso daí, as nossas lágrimas são referência de que nós acreditamos que ele chegará, mesmo que seja nas portas, quer dizer, quando já fechou a cortina e não tem mais saída nenhuma, Jesus virá. Ele não veio lá em Betânia para nós, né? Para eles lá em Betânia, né? Atrasado, gozado, né? O homem, né? Atrasado, Jesus, está vendo? Não poderia ter vindo a tempo. Olha, ele não abriu a vista ao cego, não poderia ter. As pessoas até conheciam alguma coisa, né? Do poder de Jesus, mas eles conheciam apenas o quê? Partes. Eles não conheciam o poder total desse. Tem muitas pessoas que estão na igreja e eles acreditam até que Deus pode curar uma gripe, um resfriado, mas quando o diagnóstico é de um câncer, é de uma leucemia, viu? É de uma paralisia, quando é de um AVC que estanca a sua vida, né? Quando é uma cirrose dos tempos que você viveu lá fora, quando é uma tuberculose, e aí, como é que nós ficamos? Nós fazemos como ela, choramos, quer dizer, nós clamamos a Ele, nós pedimos para Ele vir depressa. Apressa-te, Senhor, em meu socorro. Essas lágrimas têm esse sentido. E Jesus lá em Cafarnaum, ele ouviu, ele viu essas lágrimas. E como ele diz aqui no Salmo 4:43, ele tinha que alcançar com o seu Evangelho. O Evangelho de Cristo é tudo que o mundo precisa. O mundo não precisa de recursos. Os governos nossos acham que o grande problema do Brasil é dinheiro. Nós não tivemos dinheiro como nunca nesses últimos anos aqui no Brasil. Tivemos, gente. E o que resolveu? Nada, absolutamente nada. Agora nós estamos de novo no fundo do poço, quando na verdade nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Salvador. Nós precisamos que o Senhor venha no caminho que estamos fazendo, levando o quê? O cadáver, que é importante para nós, o defunto, que é vital para nós, que se ele não chegar, então aí não vai sobrar mais nada, não vai ver mais nada. Eu tenho visto, na minha vida, tenho visto muitas pessoas conformadas com o seu estado. Esta mulher não se conformou, não. Ela tinha que fazer o que estava sendo feito, mas ela insistiu, ela lutou com a sua fé, e ela não só proporcionou para a vida dela o que ela conseguiu,
como para toda aquela cidade que compartilhou com ela sua dor. Veja bem o texto: glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta está no nosso meio, porque Deus visitou o seu povo. Naim é um povoadozinho, mas é o povo de Deus, são filhos de Abraão. Você também não é nada, mas você é um filho de Deus. Se você é um crente, se você confessou os seus pecados, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você faz parte, desta família maravilhosa que é a família de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que simplesmente contar para Jesus onde é a sua dor. E agora o cenário é outro. Agora é um quadro novo que surge. Jesus chegou perto da porta, com ele uma multidão, seus discípulos. Quem está com Jesus está em estado de glória, de festa, está vivendo as maravilhas dos céus, porque Jesus, ele é promotor de milagre. O Lucas mesmo escreve que nele está o poder para curar, nele está o poder para solucionar os graves problemas da minha e da sua vida. O que precisa é ele achar você na estrada. O que precisa é ele encontrar você, mesmo que seja já no ocaso, quer dizer, nas portas que estão se fechando, já na entrada para o túmulo, para o cemitério, para acabar, entre aspas, com a dor. Eu pergunto: depois que você coloca, eu fiz isso, depois que você coloca o seu cadáver no túmulo, acaba a sua dor? Você não se lembra dos seus queridos que foram? E você não se lembra com saudades? Aquela mulher voltaria nova, diferente? Não, ela voltou. Mas por que ela voltou agora de um modo diferente? Não só ela, toda a cidade. Porque Jesus chegou como ele sempre chega, na hora certa, na vida da pessoa. Ele chegou ali e ele viu, constatou, presenciou aquele quadro. Jesus quer saber como está o quadro da sua vida. Quais são os sintomas que atormentam você? O que é que está te fazendo chorar? Por quê? Porque o Lucas diz: nele está o poder para curar. Por isso que eu amo o Deus da Bíblia, porque não há o que ele não possa realizar, não há o que ele não possa fazer. E ele diz: tudo é possível se você crer. Aquela mulher creu, porque quando Jesus chega e vê aquela situação, e ele toma partido, ele vai tomar partido da sua dor, porque ele é inimigo da dor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O ladrão vem roubar, matar e destruir, mas aí ele diz: eu vim para mudar essa história, eu vim para anular com esta sentença, eu vim para dizer para o diabo que nada é definitivo do que ele faz. O diabo está matando gente adoidado. Quantos milhões e bilhões de pessoas já não morreram na terra? Mas o que diz a sua Bíblia? Que eles vão ressuscitar. Acabou. Então não tem esse negócio do diabo triunfar sobre o projeto de Deus. Então ele veio para dar vida abundante. E agora aquilo que estava causando a dor, não só naquela mulher, mas com todos que estavam se condoendo com ela, Jesus então diz para ela: não chore. E ele então chega diante daquele cadáver, está já lá, não sei quanto tempo, mas certamente até
preparar, né? Aqui no nosso país demora miseravelmente 24 horas para você colocar o defunto, né, no sepulcro aqui no nosso país. Lá certamente algumas horas também, até preparar todo ele, chamar as pessoas, convidar as pessoas. Naquele tempo não tinha os veículos que nós temos, pessoas vindo de longe, né, para acompanhar o cortejo, para se condoer com ela, para consolar, como estavam fazendo lá em Betânia, né, a viúva, ainda mais solidarizar-se com ela, por quê? Porque agora ela está completamente descoberta, agora está sozinha, agora ela ia ter que procurar a lei de Moisés lá, né, para que, né, eu não sei se ela tinha algum cunhado que até então não tinha feito, né, as suas obrigações, né, para com o morto, o defunto, então ela está totalmente sozinha. Mas quem é da família de Deus nunca está desamparado, porque Jesus virá. Qual foi a fala? Qual foi, né, a ordem de Maria para os missivistas, aqueles que foram a Jesus? Lá no capítulo 11 de João: o teu amigo está enfermo. Jesus quer saber aonde que está a sua enfermidade, onde está o seu problema, o que é que está te afligindo, o que é que está trazendo desesperança para você, porque se tem alguém que não quer que você perca a esperança, é Ele. E Ele sabe que enquanto você estiver nele e com Ele, então você tem esperança. O que diz o capítulo 4, verso 18, se não me engano, de Romanos, né? Que Abraão, ele creu contra a esperança. Abraão tinha tudo para desesperançar, mas ele creu, por isso ele tornou-se o amigo de Deus. Essa mulher creu, ela acreditou, ela confiou, e Jesus socorreu a ela e veio aonde ela estava. Será que Jesus vai entrar na minha casa? Ele entrou em Naim, gente. Ele entrou, né? Aliás, ele nasceu numa manjedoura. Ele procura os humildes, os pobres, os pequenos. O capítulo 11 de Mateus, ele ora dizendo: graças te dou, ó Pai, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos, dos grandes, e revelaste aos pequeninos. Sou eu e você, esta viúva. São os desamparados, aqueles que têm tudo para ficar desestimulados e dizer: bom, agora não tem mais jeito. Humanamente falando, aqui não tinha jeito, mas nós não estamos tratando de deuses da terra, de deuses criados. Nós estamos tratando do Deus da Bíblia, e Ele é poder. Não tem poder, Ele é poder. Não é que Ele tenha poder, Ele é, na sua essência, Deus é poder. E Ele mesmo diz: operando eu, quem é que impedirá? E Ele simplesmente ordena que aquele cortejo estanque. Parou, né, com a sua autoridade, olhou nos olhos daquela mulher amargurada, que agora está com a sua vida indefinida, como que dizendo: nada que está acontecendo aqui poderá continuar. E o que aconteceu aqui é para manifestar a glória de Deus. Ele não falou lá no capítulo 11? O que aconteceu com Lázaro foi para manifestar a glória de Deus. Quando acontecer coisas ruins na sua vida, não é para acabar com você, não é para te destruir, não é para infelicitar você, não. É para o nome de Jesus ser glorificado na sua vida, na nossa vida. E o que é bonito aqui, que todos ficaram tomados de temor, dizendo: Deus visitou o seu povo. Quer dizer, tinham tudo para dizer: olha, Roma não se importa conosco,
O Herodes não se importa conosco, o Pilatos não se importa conosco, o sumo sacerdote não se importa conosco. Nós estamos desamparados e abandonados nesse canto, mas Deus visitou o seu povo. E o que é mais importante? O César, o Nero, o Augusto visitar, o imperador visitar, o governador visitar. O mais importante é você receber a presença de Jesus na estrada da sua vida. Por quê? Porque Ele tem poder para curar, e desta hora Ele quer fazer exatamente isso em mim e você. Por quê? Porque nós vamos chorar agora, nós vamos derramar a nossa alma, nós vamos colocar o nosso coração, o nosso pedido como aquela mulher, e Ele vai fazer exatamente o mesmo. Fiquemos em pé e oremos. Bendito Deus, mais uma vez a Tua palavra foi pregada, e ela é poderosa, Senhor, para transformar, sim, todo o quadro, todo estado de vida, que mesmo seja humanamente falando definido. O Senhor tem todo o poder, no Senhor há todo o poder para mudar as tristes realidades, para acabar com as lágrimas, a tristeza, a morte, Senhor.